Hey guys, Teacher Greg here and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Um podcast para se ouvir quando você precisa aproveitar um momento com mais qualidade, um momento ocioso ou talvez um momento de uma atividade rotineira. E aí, por que não aproveitar um áudio curto com algum ensinamento para melhorar o seu inglês? Antes de começarmos o nosso podcast de hoje, você já conhece o nosso curso 100% gratuito? Isso mesmo que você ouviu, um curso 100% gratuito, 100% online, basta você querer se dedicar, que é 100% gratuito. Neste curso nós fazemos análise de pequenos trechos de textos fornecidos pela Idiomas, isso mesmo, o app da Idiomas nos fornece esses pequenos resumos de textos, onde nós aprendemos inglês através da análise contextual. Então aprendemos gramática, speaking, vocabulário e uma série de coisas através da análise de texto. E como são textos fornecidos pela Idiomas, são textos também que podem lhe proporcionar um desenvolvimento pessoal ou profissional, pois são textos de desenvolvimento pessoal, de marketing, de finanças, de carreira, enfim, de business, são tantos assuntos de valor que tem lá, que você vai com certeza se desenvolver enquanto aprende inglês. Então eu recomendo fortemente que você se cadastre. Se você ainda não se cadastrou, procure lá em idiomas.com/teachergregcast e cadastre o nosso curso 100% online. Ok? Nossa today's topic, ship and boat. Ship and boat. Qual que é a diferença entre ship and boat? Vamos falar sobre isso hoje. Nossa headline, 13 missing after cargo ship collides with the fishing boat off Aomori. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. Nossa source, então, the Japan Times, ou seja, um noticiário japonês. E aí, se vocês quiserem completar a notícia, procurem por The Japan Times. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. Então vamos à leitura em inglês, depois vamos ler a tradução, a interpretação e aí sim vamos entender a diferença entre fish and boat, ok? Perdão, entre ship and boat, troquei a palavra aqui. Tem a ver também, né? Ship, boat, fish, bom, fish está ali no meio do caminho. Mas tudo certo, vamos à primeira leitura em inglês. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. More than a dozen crew members of a cargo ship are missing after it collided with a fishing boat in waters off northern Japan, a Japan Coast Guard official said Sunday. The cargo ship Guoxing 1 was carrying some 3,000 tons of iron scrap and rapidly took in water after the accident, some 12 kilometers off the coast of Hokkaido, a spokesman for the Coast Guard said. The collision between the Guoxing 1 and the Japanese fishing boat happened around 10 p.m. Saturday and the cause is unknown, he added. The Guoxing 1 had a crew of 14 Chinese and Vietnamese, of which 13 are still missing, and the JCG is searching for them. JCG, no caso de Japanese Coast Guard. One Vietnamese crew member was rescued by a nearby ship, and the 15 Japanese members of the fishing boat are safe. Então, a notícia é aqui de um pequeno acidente entre um ship em um boat, e aí em seguida vamos entender a diferença. Mas vamos à segunda leitura em inglês. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. More than a dozen crew members of a cargo ship are missing after it collided with a fishing boat in waters of northern Japan, a Japan Coast Guard official said Sunday. The cargo ship Guoxing 1 was carrying some 3,000 tons of iron scrap and rapidly took in water after the accident some 12 kilometers off the coast of Hokkaido, a spokesman for the Coast Guard said. The collision between the Guoxing 1 and the Japanese fishing boat happened around 10 p.m. Saturday, and the cause is unknown, he added. The Guoxing 1 had a crew of 14 Chinese and Vietnamese, of which 13 are still missing, and the JCG is searching for them. De novo, JCG, Japan Coast Guard, ou Japanese Coast Guard. One Vietnamese crew
member was rescued by a nearby ship, and the 15 Japanese members of the fishing boat are safe. Creio que vocês já tenham pegado aqui o que aconteceu, mas eu vou dar mais uma lidinha em inglês e aí vamos para a tradução. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. More than a dozen crew members of a cargo ship are missing after it collided with a fishing boat in waters off northern Japan, Japan Coast Guard officials said Sunday. The cargo ship Washing One was carrying some 3,000 tons of iron scrap and rapidly took in water after the accident some 12 kilometers off the coast of Hokkaido, a spokesman for the Coast Guard said. The collision between the Washing One and the Japanese fishing boat happened around 10 p.m. Saturday, and the cause is unknown, he added. The Washing One had a crew of 14 Chinese and Vietnamese, of which 13 are still missing, and the JCG is searching for them. One Vietnamese crew member was rescued by a nearby ship, and the 15 Japanese members of the fishing boat are safe. Muito bem, então o que aconteceu aqui, antes mesmo de vermos a tradução? Tivemos um acidente em águas, né, em algum oceano, em algum mar japonês, entre um ship e um boat, certo? E aí está a nossa headline, então, nos traz aqui a informação de que ainda temos 13 pessoas desaparecidas depois desta colisão. Ok? Essa colisão não temos a data exata aqui, mas ela aconteceu às 10 horas da noite, 10 p.m. Saturday, então às 10 horas da noite, um sábado. E no domingo, então, a Guarda Costeira Japonesa anunciou que ainda tem 13 tripulantes desaparecidos, né, que ainda estão sendo procurados. E aí eu tenho um pouco de receio aqui, mas ok, The Japan Times é um jornal oficial, porque ele tenta fazer algo, tanto fazer aquela manchete assustadora, sabe? De 13 ainda desaparecidos, né? E aí depois ele segue assim, mais de 12 membros, né? Perdão, tripulantes de um cargo ship are missing. Ou seja, eles trazem toda uma situação aqui de são mais de 12, mas são 13, né? E o total era 14. Então, quer dizer, quase toda a tripulação está desaparecida, mas eles fazem aqui, nossa, ainda falta 13, ou seja, se fossem 300, faltariam apenas 13. Mas como faltam 13 de 14, galera, falta todo mundo, entendeu? Só um foi resgatado. E felizmente os 15 tripulantes do fishing boat, do Japanese fishing boat, are safe, então estão a salvo. Isso aconteceu a 12 quilômetros da costa de Hokkaido, diz assim a guarda costeira, mais ou menos 12, né? E vamos agora à tradução então literal. 13 missing, 13 desaparecidos, after cargo ship collides, após o navio de carga colidir, with fishing boat off Aomori. E esse Aomori é a região lá, né, gente? Perdoe-me por não pronunciar perfeitamente aí o nome do local lá no Japão, né? Porque afinal de contas, o japonês não é o meu idioma principal. Mas vamos lá. 13 missing after cargo ship collides with fishing boat off Aomori. 13 desaparecidos após o navio de carga colidir com um barco de pesca ao largo, ou seja, próximo de Aomori. More than a dozen, mais de uma dúzia. More than a dozen crew members, mais de uma dúzia de tripulantes, of a cargo ship, de um navio de carga, are missing after it collided, estão desaparecidos depois que ele colidiu, with a fishing boat, com um barco de pesca, in waters of northern Japan, em águas ao norte do Japão. A Japan Coast Guard official said Sunday. Disse um oficial da Guarda Costeira do Japão no domingo. The cargo ship Washing One, o cargueiro, né, o navio de carga Washing One, was carrying some 3,000 tons of iron scrap. Transportava cerca de 3.000 toneladas de sucata de ferro. Iron scrap, sucata de ferro.
and rapidly took in water. E rapidamente afundou, né? Entrou na água após o acidente. After the accident, some 12 kilometers off the coast of Hokkaido, a cerca de 12 quilômetros da costa de Hokkaido. A spokesman for the Coast Guard said, disse um porta-voz, spokesman, porta-voz, da guarda costeira. The collision between the Guoxing One, a colisão entre o Guoxing One, e Guoxing One é o nome do navio, né? Percebam que todo navio tem um nome comercial. Então, quando é um navio comercial, tem um nome. The collision between the Guoxing One and the Japanese fish boat. Então, a colisão entre o Guoxing One, que é o navio de carga, o cargueiro, e o barco de pesca japonês, Japanese fishing boat, happened around 10 p.m. Saturday. Aconteceu por volta das 10 horas da noite de sábado. And the cause is unknown. E a causa é desconhecida. He added. Ele acrescentou ele. Quem? Aquele porta-voz da guarda costeira. The Guoxing One had a crew of 14 Chinese and Vietnamese. O Guoxing One tinha uma tripulação de 14 chineses e vietnamitas, of which 13 are still missing, dos quais 13 ainda estão desaparecidos. And the JCG is still searching for them. E a Japanese Coast Guard, né, e a JCG ainda está procurando por eles. Está procurando por eles. One Vietnamese crew member, um membro da tripulação vietnamita, was rescued by a nearby ship. Foi resgatado por um navio próximo. And the 15 Japanese members, e os 15 membros japoneses, of the fishing boat, do barco de pesca, are safe. Estão a salvo. Então percebam, né? Agora vamos entender qual a diferença de ship and boat aqui para entender como assim que o ship afundou e o boat tá todo mundo tranquilo. Vamos entender. Bom, de maneira muito elucidativa, eu diria assim, né? De uma maneira bem ilustrativa, se você quer entender a diferença entre um ship e um boat, você pensa o seguinte: a ship is large enough to have boats hanging along its sides. Então, um navio, a ship, é suficientemente grande, is large enough, para ter barcos, to have boats, pendurados ao longo das suas laterais, hanging along its sides. Então, imagine o seguinte, pensem no Titanic, aquele super mega navio, né? E o que nós temos dentro daquele super mega navio? Muitos pequenos barcos, que são os barcos de resgate, né? Que são barcos de emergência, que não foram suficientes, né? Já vocês conhecem a história do Titanic. Não haviam barcos o suficiente para o número da população, né? Da tripulação do navio e de passageiros, enfim. Então, de maneira muito ilustrativa, pensem que um navio é inúmeras vezes maior do que um boat, por mais grande que ele seja, né? Então, um ship é inúmeras vezes maior do que um boat, ou seja, um navio é inúmeras vezes maior do que um barco. Pensem num barco como algo menor e um navio como algo muito grande. Certo? Então, qual é a descrição de ship? Temos o seguinte: a large boat that carries people or things by sea. Então, é um grande barco que transporta pessoas ou coisas por mar. Enquanto que boat, a vehicle for traveling on water, é um veículo para viajar na água, ou seja, não é para transportar carga e grande coisa, ou seja, menor. E aí, claro, aí nós temos um fishing boat, né, que é um barco de pesca, mas não é um super navio. Ele é um barco de pesca, é grande naturalmente, mas não é tão grande quanto um navio. E aí, para trazer aqui ainda mais uma palavrinha que também entra nesse contexto, existe a palavra vessel. Vessel, que se escreve V-E-S-S-E-L, vessel. Então tem ship, boat and vessel. Vessel é uma embarcação. É um termo mais genérico para qualquer meio de transporte via águas.
Então é uma embarcação, e aí pode ser uma canoa, pode ser um barco, pode ser, né, um navio, pode ser o que for. Então existem o ship, que é um grande navio, um boat, que é um barco, e um vessel, que pode ser um boat, né, enfim, pode ser canoe, pode ser uma série de coisas, desde que seja um transporte, que né, uma embarcação que leve você sobre as águas. Ok? Então vamos para concluir esse podcast aqui, vamos entender com mais um exemplo sobre ship. Um exemplo. Heavy loads are transported by ship. Heavy loads are transported by ship. Cargas pesadas são transportadas por navio. E um exemplo com boat. The tourists crossed the river in a boat. The tourists crossed the river in a boat. Os turistas atravessaram o rio em um barco. Claro, né? Não caberia um navio para atravessar um pequeno rio, certo? Nem cabe, acho que iria ficar maior do que toda a largura do rio. Ok, guys? Espero que tenham entendido, então. Para concluir aqui, resumidamente, ship, um navio, boat, um barco, vessel, uma embarcação. E me perdoem aqui, porque eu acho que tem um vizinho buzinando aqui. Ok? Espero que também tenham ainda tempo, né? Ainda há tempo de você se inscrever no meu curso 100% gratuito lá no Telegram. Então não esqueçam que ele é 100% gratuito, basta você se dedicar, né, ter vontade, que você pode aprender inglês de forma 100% gratuita. Ok, guys? See you next podcast.